Fala, galera, estamos começando mais um Roda Bíblica Podcast e ainda continuamos nesse nosso formato virtual por conta de tudo que tem acontecido, né, por causa dessa pandemia, mas esperamos e é a nossa oração que em breve possamos retornar para o nosso estúdio e aí dar continuidade às gravações, levando até você semanalmente esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, para que você possa também aprender, se entreter, e fique à vontade para compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Vou apresentar os meus amigos. Marcão, seja bem-vindo, irmão. Deus te abençoe. Uma ótima noite. Boa noite aí, cara. Prazer estar aí com os irmãos mais uma vez, nessa congregação. E tamo aí, cara. Como sempre, o Roda Bíblica aí trazendo os convidados que o público pede, né? Sim. Pediram bastante aí. O cara hoje vai estar aí com a gente. Vamos ver. Ele já falou que ele gosta de polêmica e tudo mais. Então vamos ver qual é que é. O cancelamento vai chegar, né? Já vamos nos preparando para isso. E aí, Vinícius, seja bem-vindo, irmão. Já que o Marco falou da congregação, graça e paz, irmão. Ô, graça e paz, varão. Eu lembrei bastante agora, o Marco me pareceu aqueles pregadores que chegam e mudam a voz, né? Assim, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer inenarrável estar aqui nessa noite. Mas estamos aqui felizes mais uma vez aí, o Roda Bíblica no ar. Continuamos aí mais uma semana, cada semana uma vitória. Que a gente continua nesse formato, mas em breve espero que a gente volte para o estúdio, esteja pelo menos ali perto das pessoas para a gente conversar, que a gente sabe que a interação é outra, por mais que está dando super certo aí o nosso formato online. Sim, tem sido uma resposta bem bacana. E, Vinícius, nós estamos batendo na trave do sucesso, né, cara? Quase que a gente foi para a televisão. Faltou aí R$10 mil para a gente acertar isso. Por um pouquinho a gente não foi. Já recebemos uma proposta aí, ó. Olha lá. Os canais de TV aí que gostarem do programa pode entrar em contato aí, né? Nós estamos super disponíveis para isso. Só não dá para pagar R$10 mil, né? Não dá para pagar, não dá para pagar, pô. Se os caras falam que se interessou no programa, chega lá, você tem que pagar e é complicado, né? É o comercial, Os caras querem fazer entrar dinheiro. A gente precisa melhorar nosso comercial, nossa arrecadação. Eu fiquei triste por causa que o programa... Quer dizer, então, a gente achou que a gente era bom e a gente estava pensando qual seria o nosso salário, né? E aí você chega lá, os caras falam, mano, se vocês pagarem 10 pau, vocês conseguem fazer o programa aqui. Eu falei, mano, então o programa é muito ruim, velho. Os caras estavam querendo ganhar R$500 por semana, saíram com uma dívida de 10 mil por mês. É doido. Ô, Vinícius, passa os nossos endereços aí, irmão. No YouTube, canal de cortes, explica aí pra galera. Bom, nosso canal no YouTube, você joga lá no YouTube, na busca Roda Bíblica Podcast, é o primeiro canal que vai aparecer para você, eu tenho certeza. Clica lá, segue, se inscreve no nosso canal, compartilha, comenta todos os vídeos. Se você está aqui agora assistindo, está no chat aí conversando com a gente, também comente no vídeo depois, fala se gostou, se não gostou, se você acha que o Marcos é um esquerdista chato, vai lá, pode falar, fica à vontade, a gente está aqui para receber todas as críticas possíveis. Mas também a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, se você está indo trabalhar e gosta de ir ouvindo aí uma bênção na sua vida logo de manhã, ouve o Roda Bíblica Podcast, cara, logo de manhã, o Roda Bíblica Podcast, e o nosso canal de cortes. O nosso canal de cortes está só no YouTube, a gente está aí evoluindo cada dia mais nessa questão do nosso canal de cortes, e eu queria agradecer aí o pessoal que está assistindo online, tem mandado mensagem, o pessoal tem falado de onde se você está assistindo aí de algum lugar do Brasil, de qualquer lugar, manda para a gente nos comentários, estou assistindo de tal lugar aqui, e a gente manda um abraço para você aí, quem sabe. Semana passada, com o Jaziel, teve alguém, né, comentando que estava assistindo lá do Japão. Era outra. Na outra. Semana passada foi do Japão. Né? Foi o Jaziel, foi o Japão, Foi do Japão, isso. Com o Jaziel, que o cara estava assistindo lá do Japão, cara. Olha só que legal. A internet leva o nosso trabalho longe pra caramba, a gente não tem nem ideia disso. Imagina, né? Se o cara não fala, jamais a gente iria imaginar, né? Que isso, cara. Eu imaginava que a gente só tinha amigo e conhecido lá na lista de inscritos.
Tô vendo que não. Ô, Marcão, apresenta o nosso convidado de hoje, cara, que tá naquela lista dos mais pedidos. Vamos lá, então. Agora parte para coisa séria, né? Nosso convidado tá na lista dos YouTubers. Os YouTubers cristãos aí, né, cara? O cara tem um canal grande, o canal Teologando. Ele é teólogo, apologista, escritor também. Ele escreveu um livro, cara, a gente vai falar sobre esse livro, que é assim, ele era de uma determinada igreja, ele pregava, fazia e tal, e agora ele escreveu um livro contradizendo tudo que ele falava. O cara ele combateu ele mesmo. Ele combateu ele mesmo, cara. Então, isso daí vai ser muito legal da gente saber, né? O pessoal aí, ó, a galera que ouviu ele pregar naquela época, leia o livro, pessoal, que não era bem aquilo, mas brincadeiras à parte, é um cara aí que tá trabalhando no ensino da palavra de Deus e tem feito uns trabalhos legais aí e tal, tem até um instituto, né, Teologar, que dá cursos e tudo mais, é o grande Tarles Elias. Tudo bem, Tarles? Prazer. Obrigado, galera, pelo convite aqui, né, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês. Só uma correção aí do Marco, né? Ele falou que o canal é o Teologando. O Teologando é concorrência. Aqui é o Teologar. Mas tá tudo certo, viu, Marco? Tá falei errado, Teologar, cara. Então tem Teologar e Teologando? Tem o Teologando também, mas é a concorrência. Brincadeira, já não né? sabia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vou falar dessa história aí do livro. Realmente preguei coisas que eu me envergonho hoje. E escrevi um livro refutando as heresias que eu mesmo pregava, né? Então, me arrependi daquilo que eu pregava e me voltei para um evangelho cristocêntrico, bíblico, voltado para a graça, para a cruz do Senhor, e posso comentar sobre isso também. E não sou o cara da polêmica, não. Quero fugir dessas polêmicas aí, quero ensinar mesmo, né? Mas se bater aqui na porta, né, não dá para fugir, né? Não dá para correr. Já que você não gosta de polêmica, eu vou mandar uma só para começar, Zeca. Desculpa, assim, Tarles é acima da média ou não? Não, isso aí é o Thales. o meu tem um R no meio aí, né? Tarles, né? Tarles, é Tarles Elias. E não é o Thales Roberto, né? Mas Tarles não não é acima da média, não. Sou pecador igual todo mundo, estou aprendendo igual todo mundo, sou aluno, sou servo, sou menor e estou abaixo da média aí. Boa. Queremos aqui, Thales Roberto. Queremos ele aqui também para ouvir a defesa dele. Legal. Thales, a gente vai falar, obviamente, do seu ministério, por onde você passou, as coisas que aconteceram. Mas eu queria começar falando contigo, Thales, desse trabalho midiático do Evangelho. Bom, nós estamos aqui também, né, nessas plataformas, querendo levar um conteúdo de qualidade para as pessoas, mas parece que essa não foi a prática da igreja nos últimos tempos. Muito pelo contrário, uma área que a igreja abriu mão. Como é que foi para você iniciar nessa área, trabalhar nesse formato e ver, né, em pouco tempo até um grande sucesso do seu canal? Então, há 4 anos atrás, nós começamos o Teologar, né? O Teologar começou com uma ideia dos meus alunos da faculdade. Eu dava aula de teologia e dou aula de teologia até hoje, mas os alunos perguntavam alguma coisa, um tema interessante, e aí eu falei, por que eu não gravo alguma coisa nesse sentido, né? Então tinha uma pergunta sobre, sei lá, divórcio, quem pode tomar a ceia, coisas que acontecem no meio da aula, além de... Hoje nós temos acho que 200 vídeos no canal respondendo questões bíblicas, né? Então eu comecei a gravar, eu tive uma ideia, juntei um pessoal da igreja, alguns jovens da igreja, para me ajudar com a edição, com a filmagem. E aí, de forma muito simples, nós começamos a gravar os vídeos e postar os vídeos para responder algumas questões bíblicas, né? E assim, no começo é muito complicado. O pessoal acha que vai fazer um canal no YouTube e vai ter 1 milhão de views no primeiro vídeo, né? Então, no começo é bem complicado, tem que perseverar.
A gente passou, assim, tempos que não chegava 10 inscritos no canal, né? Você passava o dia, você falava, ganhei 2 inscritos, e eu gravava um vídeo, assim, muito legal, de 10 minutos, tinha 300 visualizações, quando tinha. Então, o começo não é fácil, mas perseverando com o conteúdo relevante, é o que vocês estão fazendo aqui no podcast, né? Perseverando, o pessoal vai conhecendo, vai indicando. Bom, pelo que eu fiquei sabendo de vocês, o pessoal que comentou aí nos comentários Sim. dos vídeos me pedindo aí, né? Então, eu Sim. fiquei bem feliz por isso também, né? Porque eu não paguei 10 mil, né, para estar aqui, né? Tô brincando, foi só... Mas vai então... chegar a hora da oferta, viu? Ah, entendi. Eu tô com o envelope já aqui do lado. E aí, então, a gente começou assim. E aí foi ganhando autoridade midiática, né, do marketing aqui. Hoje o Teu Lugar é uma empresa. Eu tenho colaboradores aqui comigo, pessoas que trabalham junto comigo na minha equipe. Hoje o Teu Lugar atinge o mundo inteiro. Tenho alunos no mundo todo, né? Então, foi legal começar há 4 anos atrás e foi difícil também. Então, foi legal e foi difícil. Boa. Marcão? Legal. Thales, a gente sabe um pouco da sua história, né? Um pouco das igrejas que você passou. Certo. E você disse que você se converteu ou passou pela Renascer, foi pastor da Renascer, né? Fui. E interessante assim que a Renascer é uma igreja que ela teve muita relevância no meio dos jovens, né? Eu mesmo ia lá assim, minha adolescência, as bandas, os grupos que saíram de lá. É uma igreja que ela foi muito importante para a juventude mesmo, eu acredito que para o evangelho no Brasil, e que aconteceram alguns fatos meio complicados, né? Teve a questão da prisão do apóstolo lá e da bispa, e a gente tem muitos nomes que saíram de lá, né? Sendo um dos mais fortes, assim, o Zé Bruno, né? Que Sim. hoje tem a igreja, a Casa da Rocha. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, assim, resumidamente, que a gente não tem tanto tempo, mas os pontos positivos de estar lá e por que a saída, né? Você usou uma frase muito legal, que eu acho muito bacana, que você disse que entrar na Renascer foi uma bênção na sua vida e sair da Renascer também foi uma bênção na sua vida. Então eu quero que você conte Foram isso 2 pra coisas gente. maravilhosas que aconteceram na minha vida. Eu conhecer a Renascer e eu me desligar da Renascer. Essas 2 coisas foram maravilhosas para mim. E eu vou explicar o porquê, assim, de forma rápida e sucinta. Não vou demorar mais do que 3 horas. Brincadeira. Bom, sempre fui cristão, né? Conheci Jesus com a minha avó na Igreja Batista em São Paulo, na Vila Diva, Rua 10. Foi até os 12 anos da Igreja Batista. Depois mudei para o litoral, hoje eu moro na Praia Grande. E meu pai, e aqui eu não tinha minha avó para me levar, já falecida, jovem, não quer ir para a igreja, tal, queria brincar e tudo mais. Meu pai me levou para a Congregação Cristã no Brasil. E eu fiquei 6 meses na CCB, 6 anos, aliás, na CCB, né? Assim, frequentando mês a mês, mas sem seguir toda a doutrina da CCB. E me desviei, com 18 anos eu fui tocar na noite, eu toquei com vários artistas, assim, Neguinho da Beija-Flor, né? Na época do pagode, toquei com vários artistas nas casas de show aqui do litoral, casas assim, bem cristãs, tipo Cachaça Brasil, né? E com 18 anos eu estava já na noite, já tocando na madrugada com vários artistas, abria show dos Tocava o Travessos. quê? Tocava o quê? Eu toco vários instrumentos, mas nessa época eu tocava violão, né? Na época eu tocava violão. Detalhe é que eu sempre fui roqueiro e eu tava tocando pagode, porque era moda, né? Então eu fui tocar pagode. E Abriu o show aí dos me Travessos. desfiei. Oi? Abriu o show dos Travessos, que legal. Dos Travessos, do Soweto, que loucura, Pichote, cara metade, sem compromisso, era essa época aí. Bom, né? Vamos pular essa parte tenebrosa. Alguns desses se converteram e, inclusive, gravaram alguns Renascer Praise. Sim, também convivi com eles na Renascer, alguns deles, né?
E só que acontece o que acontece. Eu me desviei realmente e eu já dava aula de capoeira. Eu dou aula de capoeira, assim, hoje eu não consigo, não tenho mais tempo, né? Mas treinei muitos anos e era professor de capoeira. E a igreja nunca viu a capoeira com bons olhos. Mesmo porque uma capoeira que não é cristã é uma capoeira com músicas do candomblé, tem mesmo. A capoeira que não é cristã tem músicas do candomblé, tem rituais que vieram das religiões afro, e eu desviado estava mais ou menos assim, só que eu sempre tive um pé na igreja, orando, lendo a Bíblia e tal. E aí um dia uma aluna minha, de 13 anos, de capoeira, falou: olha, professor, a minha pastora lá da igreja, Renascer, que é um professor de capoeira evangélico, né? E eu falei que você é evangélico, porque você ora aqui, você lê a Bíblia com a gente, eu desviado, né? No mundo mesmo, tocando na noite, fazendo várias coisas erradas, mas na hora da aula eu lia a Bíblia, orava com eles. Tinha ainda um princípio, né, no meu coração. E aí eu falei: olha, Nayara, as pessoas, os pastores não gostam muito de capoeira, não tem esse negócio de igreja e capoeira. Igreja e capoeira são duas coisas incompatíveis. E como eu amava mais a capoeira do que a igreja, eu larguei a igreja e fiquei com a capoeira. Tinha 16 para 17 anos, eu escolhi isso daí. Ela falou: não, a minha pastora é diferente, vai lá, vai lá. Esse é o ponto forte da Renascer, sabe, Marco? Essa visão aí sem religiosidade, né, tal. Falei: ó, eu vou falar com ela, mas se ela me xingar, falar que eu vou pro inferno, alguma coisa, eu vou xingá-la também, né? Eu tava com raiva de crente, coisas assim. E fui lá conversar com ela. Ela me falou assim: ah, que legal que você é evangélico. Eu falei: sou, né? Desviado. E ela falou: olha, você não quer dar aula aqui dentro? Eu falei: puxa, que legal, quero. Ela falou: mas você vai ter que falar com o bispo. Eu falei: agora ferrou. Você tem que falar com o bispo. Ele falou: tá lá em Santos, vai lá em Santos, né? Praia Grande, São Vicente e Santos, duas cidades aqui da nossa cidade. E eu falei: tá bom. Cheguei lá, falei: por favor, eu quero falar com o bispo Falcone. O bispo Falcone hoje está com o Zé Bruno na Casa da Rocha. Tem o Kleber Falcone. Kleber Conheço, Falcone, esse mesmo. Então, Jiu-jitsu, pá, sim. Pois é. Eu cheguei lá e na igreja e eu perguntei: cadê o bispo? Ele falou: ah, tá lá na sala de musculação, lá em cima. Falei: sala de musculação na igreja? E eu disse assim: meu, o que esse bispo tá fazendo na sala de musculação da igreja? Acho que ele tá vistoriando a sala. Cheguei lá, tinha um cara esmurrando o pneu, que era o Pedrão na época, não sabia quem que era, e um cara fazendo supino, assim, cheio de tatuagem. Aí eu cutuquei, esse cara tava fazendo supino, falei: tô procurando um tal de bispo Falcone aí e tal. Ele falou: espera eu acabar a série que eu já falo com você. Era o próprio bispo, né? E aí ele conversou comigo e falou: sim, vai lá, Thales, dá aula lá, leva os jovens para Jesus, meu. Essa visão me encantou. Isso aí foi demais para mim. Então eu peguei todos os meus alunos, eram 80 alunos, e levei para a igreja os alunos. E fui dar aula de capoeira dentro da igreja. Na outra semana eu fui para o culto, me entreguei completamente para Jesus. Na outra semana me batizei. Um mês depois já era líder dos jovens, coisas assim. A Renascer sempre foi muito rápida, né? Uhum. E eu, de repente, já estava liderando jovens, levei um monte de jovens para a igreja e me converti ali na Renascer. Então, é algo que eu sou muito grato por essa visão da Renascer sem religiosidade, alcançando os perdidos. Eu estava perdido, né? E o Senhor me alcançou e eu fui para lá e fiquei lá 10 anos da minha vida. Então, essa é a parte boa, que eu me converti, encontrei Jesus, levei muita gente para Jesus e fui pastor por 8 anos, né? Dirigi 5 igrejas. Em qual região? Fui pastor de São Vicente, depois fui pastor de Peruíbe e depois pastor da Praia legal. Grande. Dessas 3 cidades, 5 igrejas diferentes, né? A Renascer vai mudando, né? Todo ano envia os pastores para alguma igreja diferente. E eu fiquei na Praia Grande por 5 anos aqui na Praia Grande, até que eu resolvi sair, né? A minha saída, que também foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, não foi por causa da teologia, mesmo porque eu não tinha teologia, né? Quem está na Igreja Renascer não tem assim um curso teológico, tem até os ensinos lá, escola de profetas e tudo mais, mas é um ensino voltado para aquilo que a Renascer acredita, né? Então eu fui formado naquilo, para mim estava tudo certo, eu aprendi daquela forma, eu falo isso no livro, né?
você aprende dessa forma e aí você acha que é aquela teologia do primeiro contato, né? Se você teve o primeiro contato com o calvinismo, você é calvinista e o arminianismo é heresia. E se você é arminiano, quem vê o calvinismo fala, não, o calvinismo é herege, o calvinista é herege. Então é a teologia do primeiro contato, né? E eu achei que eu estava certo ali. E o meu maior problema, você falou que você queria cancelamento, né? Depois vocês não deviam ter me convidado, tô brincando. O maior problema, acho que isso aqui é público, acho que todo mundo sabe, né? Não foram nem as prisões do Estevão e da Sônia. A questão que me fez sair da igreja foi a falta de pagamento dos aluguéis dos templos alugados. Esse foi o motivo mesmo, né? É centralizado a arrecadação da Igreja Renascer e não havia pagamentos dos aluguéis das igrejas. Então havia muitos despejos, né? E não era por falta de arrecadação da igreja, porque nós tínhamos um relatório de arrecadação. Era por falta de pagamento mesmo. Enquanto era pago em outros locais, outras coisas, não se pagava os aluguéis das igrejas. E então havia muito despejo, muito, assim, o mau testemunho na cidade. Eu tenho uma empresa aqui, né? Onde eu estou aqui agora é meu escritório. Então, havia cobradores aqui na minha porta, me cobrando. Essas coisas me machucaram demais. Até que eu fui falar com toda a diretoria da igreja, né? E fui perguntar. Só que aqui em Santos mesmo, que era o meu bispo regional, ele foi despejado. O próprio bispo foi despejado. Então, como é que hoje aqui em Santos, onde era Renascer, é uma igreja Peniel, uma batista Peniel, que assumiu o lugar onde estava a Renascer, que foi despejada, né? Então, por conta dessa situação, eu me desliguei da Renascer. Depois eu fui conhecer teologia e aí eu vi o que eu estava vivendo lá atrás. Aí hoje eu tenho outros motivos teológicos, né, para agradecer a Deus por ter saído da Igreja Renascer. Então eu não gosto de, não tô falando assim, você fala mal da Renascer? Não, eu não falo mal da Renascer, né? Você é ingrato por aquilo que você viveu? Não sou ingrato por aquilo que eu vivi. Eu vivi coisas boas e maravilhosas, aprendi demais na Renascer, sou muito grato. E também aprendi o que não fazer também. Então acho que foi uma grande escola para mim. Vocês queriam cancelamento? Tá aí para vocês. Assim que você saiu da Renascer, você já procurou outra igreja? Na mesma hora, fui procurar o Zé Bruno. Eu saí Agora acho que vai dar um cancelamento maior, não sei se eu falo isso. Fala. Ai, não, mas assim, eu saí da Igreja Renascer e fui numa quarta-feira assistir um culto com o Zé Bruno. Né? Você fez o caminho que 80% da igreja que saiu fez. Exatamente, porque você pensa assim, eu quero alguma coisa como a Renascer, que não faz as coisas que a Renascer faz. É estranho, sabe? Assim, é bem estranho. E aí eu falei, bom, Zé Bruno, por que ele saiu? Ele tinha saído um ano antes de mim, né? E todo mundo que sai, a gente mete o pau, né? Eu meti o pau nele, né? Ele saiu, quebrou a aliança. Foi o que falaram comigo quando eu saí. Né? Então, eu fui lá procurar ele. Quando acabou, eu fui procurá-lo. Quando acabou o culto, eu fui falar com ele. E falei, olha, eu tô com um problema lá, tal. Não tá pagando o aluguel da igreja. Aí ele virou e falou assim, mas é por isso que você quer sair da Renascer? Aí eu fiquei parado, né? Escutando o que ele ia falar. Ele falou, não deve ser por isso. Aí ele despejou um monte de coisa, que eu não vou abrir aqui, foi uma conversa particular, despejou um monte de coisa. Mas ele falou uma frase, ele disse assim, não vai sair da Renascer e montar uma Renascer que paga aluguel, hein? A Igreja Apostólica acabou com o evangelho no Brasil e falou da teologia da prosperidade e tal. A minha esposa e eu ficamos tão chocados que nós fomos embora e a gente não dormiu aquela noite. Mas a gente pensou assim, eu não sei se eu não ia conseguir andar com o Zé Bruno dessa forma, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Né? Então eu fui procurar outra igreja. E fui procurar e encontrei a Comunidade Apostólica Livre, na Vila Maria, em São Paulo, com o bispo Denis Ricardo, que também era bispo da Renascer, e que sofreu as mesmas coisas que nós sofremos, e ele tinha aberto um ministério bíblico, honesto, simples,
E eu falei, poxa, então... Aí comecei a conhecer, já conhecia ele da Renascer, ele também me conhecia da Renascer, e nós começamos a caminhar juntos, até que nasceu a igreja aqui na Praia Grande. Nós começamos do zero a igreja, eu saí da igreja Renascer, não levei uma ovelha sequer, nem uma agulha sequer, e nós começamos aqui no meu escritório uma reunião com 16 pessoas, há 10 anos atrás, isso foi em 2011, né? Dia 12 de abril de 2011, e hoje nós temos 550, 600 membros na igreja aqui. E abrimos uma outra igreja em Mongaguá, também uma igreja filha, né? Que hoje faz parte aqui da nossa comunidade também. Então, foi isso aí que aconteceu. Muito pastor de igrejas boas, legais hoje, passaram pela Renascer, tipo... Muitos. Muita gente foi, né, de lá, né? Assim como muitos pastores das igrejas ruins passaram pela Universal também. Não fazendo mas digo assim, é só um caminho que você vê às vezes dos caras, né? Essas igrejas neopentecostais, elas ganham muitas pessoas. A visão sem religiosidade é uma visão muito maravilhosa, sabe? Marco, Vinícius, Zeca, essa visão de ganhar pessoas, olhar para elas, independente do cabelo, tatuagem, piercing, capoeira, skate, jiu-jitsu, usando as artes para isso, usando a música. Isso ganhou muitas pessoas, né? E eu acho que se encaixa muito bem com o que Paulo fala em 1 Coríntios 9, fiz-me de fraco para ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de ganhar uma alma sequer. Então, essa visão de ganhar pessoas para Jesus, assim, me alcançou e tem alcançado muitas pessoas e vai alcançar muitas pessoas ainda, né? Até que as pessoas enxerguem um pouco da teologia ou da administração, se incomodem, que acontece com a maioria das pessoas, e aí vão procurar uma igreja mais bíblica, mais cristocêntrica, um pouco mais centrada, né? É o caminho que acontece. Ô Thales, acho que até pela sua história, e aí você vai poder falar também com a sua vivência, como é que você observa isso? A gente já, fica claro que essas igrejas têm um papel fundamental para apresentar o evangelho para as pessoas. Sim. Assim também como fica claro que chega um momento que as pessoas querem mais. Não só aquela história que a teologia da prosperidade oferece, né? Você observa que o povo cristão tem buscado mais conhecimento? E aí você pode até, inclusive, falar do seu trabalho mesmo no canal, que oferece isso e que tem muito retorno também. Sim, eu recebo... Eu ia até pegar o celular para ler uma mensagem aqui, mas eu acho que eu não vou achar rapidamente. A mensagem que eu recebi hoje de uma pessoa, né? E é como... eu recebo de várias pessoas a mesma situação. Eu não vou achar aqui agora, não acho que eu vou demorar muito. Mas as pessoas me perguntam e me procuram para dizer o seguinte: pastor, depois que eu encontrei o seu canal, e não só o seu, o do fulano, beltrano, ciclano, depois que eu tive acesso à internet, depois que eu tive acesso a esses vídeos na minha mão, eu comecei a perceber que a minha igreja não está fazendo isso, né? Comecei a perceber que o meu pastor está pregando dessa forma. Assim, teve casos, por exemplo, teve um pastor que leu meu livro lá em Porto Alegre. Ele acabou de ler o meu livro e um dos capítulos do meu livro, por exemplo, é sobre maldição hereditária. Eu preguei muito sobre isso, hoje entendo de outra forma, faço a refutação do que eu mesmo pregava e coloquei um capítulo no livro. Aí ele leu, depois que ele leu o livro todo, ele pegou o livro e foi para a casa do pastor presidente. Abriu o livro lá e falou: vamos ler junto aqui, pastor. Leu os textos, conversou com ele. O pastor até falou assim: eu entendi esses argumentos, mas a igreja é assim e vai continuar assim. O pastor auxiliar de uma congregação falou: olha, então, diante da sua colocação, pastor presidente, eu não posso mais ficar aqui, porque eu não vou pregar uma coisa que não se enquadra com as escrituras. Então, eu não posso mais ficar aqui. O pastor falou: então pode ir embora. Na hora ele me liga lá em Porto Alegre: Bispo Tardes, acabei de ler o seu livro e eu me identifiquei demais com você e acabou de acontecer isso, eu estou indo para ir agora, estou pegando meu carro e eu vou sair de Porto Alegre e vou para Praia Grande agora para te encontrar. E eu falei: pastor, calma, espera, porque eu não tenho onde eu te receber aqui, você vai chegar aqui, onde você vai ficar, alimentação. Eu vi que era um pastor simples que estava desesperado para poder
mudar de visão, ele encontrou, ele abriu os olhos e de repente ele quer viver isso agora, né? E dessa forma que eu falei, Zeca, e tem muitas pessoas, os jovens hoje, eles vão lá, aperta no YouTube lá, quero saber sobre, sei lá, Trindade, ele coloca Trindade, vai aparecer 1 milhão de vídeos sobre Trindade, ele tem acesso a isso, e aí ele vai questionar o pastor, ele vai questionar a escola dominical, e isso tem feito com que as pessoas tenham um crivo muito maior, porque senão a pessoa absorve tudo de forma, assim, se o apóstolo falou isso, eu aceito. Se o bispo falou aquilo, eu aceito. Se o pastor falou aquilo, eu aceito. Sem procurar, sem ser bereano e conferir nas escrituras se realmente é aquilo que está falando. Então, as pessoas hoje, graças a Deus e aos canais do YouTube, não só o Teologar, mas o Roda Bíblica e outros canais, vão ajudar as pessoas a ter crivo e a comparar o que o pregador fala com as escrituras. Né? Até esses canais de humor, né, que vão tirar sarro, às vezes, de alguns pregadores, já coloca os pregadores com o pé atrás. Opa, não posso falar qualquer coisa. Vão fazer meme com a minha imagem. Vão colocar na internet se eu falhar aqui. Então, eu preciso estudar a Bíblia antes de pregar, para não pregar uma heresia. Então, eu estou achando que estamos entrando numa fase muito boa de crivo, né? De ser bereanos aqui através dos vídeos e das redes sociais. Thales, vamos fazer um merchan do seu livro agora. Vamos, que eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se como que chama ele, o livro? Vamos lá, ó. Se dá para ver aí. Tá. Escravos das heresias. Escravos das heresias. Eu quero que você fala pelo menos umas 3 ideias aí que você pregava, que está no livro, e hoje você combate elas. Vamos lá. Por exemplo, cobertura espiritual, né? Outra coisa, maldição hereditária. O demônio devorador. Se você não der o dízimo... Essa aí não tem na sorveteria, né? Lá na sorveteriana não tem, não. Então. O demônio devorador. Campanhas e correntes. Honrar o líder. Primícias. Essas coisas assim são capítulos do meu livro, né? Mas metade dele, ou pelo menos 1/3 dele, é testemunhal, né? Eu conto essa minha transformação, como que Deus foi abrindo os meus olhos, como que o conhecimento é libertador, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A hora que você começa a conhecer, então eu fui contando como é abrir os olhos, né? Eu conto uma historinha no livro, por exemplo, só para começar, para ilustrar, sobre um sapo, né? Que morava num poço. Ele morava num poço, ele amava aquele poço, ele achava lindo aquele poço, aquela circunferência, aquelas águas cristalinas, tal. De repente caiu outro sapo ali dentro. E ele falou para o sapo: olha que poço lindo que eu moro. Aqui nós temos uma circunferência grande para poder nadar. Aqui nós temos uma plantinha ali que eu decoro e tal. Ele se alegrava com o poço. Até que um dia choveu demais, subiu o poço, os 2 sapinhos pularam para fora do poço. E aí o sapo residente começou a ver o mundo que estava fora daquele poço. E aquele poço que ele achava que era o melhor lugar da vida dele, na verdade, era o fundo do poço. Né? Então, moral da história. Então, quando eu comecei a enxergar isso, porque você não sabe, você está lá, você não sabe, você não lê, você não tem... Esse livro é justamente para isso, para as pessoas que vivem no mundo neopentecostal, vivem na teologia da prosperidade. Eu preguei a teologia da prosperidade. Eu preguei Jesus e Deus como meio para alcançar a sua vida financeira que você precisa e você deseja. Eu preguei isso 8 anos da minha vida e eu me envergonho disso. E esse livro, então, é uma remissão. É uma forma de eu falar assim: ó, meu irmão, você que me escutou, leia isso daqui. Eu preguei tudo errado. E sabe, o mais difícil para mim, pessoal, quando eu comecei, é pensar assim: se eu falar que eu preguei errado, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar: meu, esse cara aí, se ele prega tudo errado, porque não foi 1 ou 2 vezes que eu subi no púlpito e disse assim: pessoal, lembra que eu falei isso no passado, se você me viu, me assistiu e não sei o quê, eu preguei errado. Então eu achei que as pessoas iam me julgar como um falso profeta, um herege. Só que foi inverso. O resultado foi inverso. As pessoas pensaram assim: peraí, esse rapaz,
ele quer melhorar, ele quer acertar. Esse rapaz, ele está buscando acertar, então vamos junto com ele. E nesse barco entraram várias pessoas, então vamos buscar a verdade, vamos aprender juntos. E foi legal essa parte aí também. De cobertura espiritual, o Vinícius entende. Quando ele saiu da igreja pentecostal, ele perdeu a cobertura dele, cara, todinha. Perdeu o guarda-chuva? Perdeu na hora. Era uma pergunta anterior que eu ia fazer, mas eu vou mudar a minha pergunta agora. A gente estava falando de internet, o pastor, e que muita gente está tendo acesso a bastante coisa, ao conhecimento e tal. Mas muita coisa que eu sinto também é que a teologia da prosperidade mudou hoje na internet para a teologia do coaching. Hoje você pega vídeo de 1 minuto de um pastor falando alguma coisa assim, vamos lá, você consegue, e envolve Jesus nesse meio. E aí eu vejo muita gente compartilhando isso e seguindo essas pessoas. É um perigo essa teologia do coaching? É um perigo também, né? São as modas, né? Daqui a pouco passa isso aí. Por quê? Porque essas teologias, a conta não fecha. A conta não fecha, né? A teologia da prosperidade, uma hora a conta não fecha. Peraí, crente não fica doente, até que o pastor fica doente. Crente não passa necessidade, até que o pastor passa necessidade, né? Então, aí uma hora a conta não fecha. E a teologia do coaching é a mesma coisa. Ah, você vai vencer. Aí você olha para o cara, você vai ganhar uma Lamborghini, o cara tá de Fusca, entendeu? Você vai ganhar R$1 milhão, mas o cara não tem nem onde morar. Quer dizer, ele quer ensinar uma coisa que ele nunca viveu na vida dele. Uma hora a conta não vai fechar. Como foi a teologia da libertação, depois a teologia da prosperidade, agora a teologia do coaching, depois vai surgir uma nova teologia, que vai ser, o homem vai ser o centro de tudo, né? E o Senhor vai ser o meio para você alcançar todas essas coisas. Então, é perigoso, Vinícius, e tem isso na internet, sempre vai ter. Para que haja o verdadeiro profeta, vão surgir muitos falsos profetas também. Então, isso vai acontecer na internet, e aí cabe a nós, com coragem, equilíbrio, educação. Por exemplo, no Teologar, eu tenho muitos vídeos apologéticos, refutando bastante coisa. Seitas, heresias, igrejas, a mim mesmo, né? E tem muitos vídeos assim. Então, não é fácil gravar um vídeo desse, mas todos os vídeos que nós gravamos no Teologar, por exemplo, é com muita educação, é com muito respeito pelas pessoas. Por exemplo, para nós que somos cristãos, o budismo é uma heresia que deve ser combatida. O budista deve ser uma pessoa que deve ser amada. Então, a gente fazendo essa divisão e essa separação, a gente vai produzir conteúdo, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, opa, peraí, esse cara tem alguma coisa boa para me falar, ele tem conhecimento, ele tem conteúdo aí, as pessoas sabem analisar. E elas vão comparando, chega uma hora que abre os olhos, né? E no livro, por exemplo, esse 1/3 do livro, eu falo da necessidade da humildade de abrir os olhos, de reconhecer, de voltar atrás, de largar tudo. Eu tinha um bom nome na Renascer, eu tinha uma boa igreja na Renascer. Eu estava lá 8 anos da minha vida, né? Eu fui 10 anos da Renascer. Gente, a Renascer tem culto de segunda a segunda. Domingo tem 5 cultos. Domingo tem culto às 8, às 10, às 3, às 5 e às 7. A gente vivia assim de forma intensa lá. Então, para um jovem que entrou na igreja com 19 anos, 18 para 19 anos e saiu com 28 para 29, toda a minha fase adulta, eu casei lá, eu vivi lá. Você largar tudo isso e voltar para nada, para uma célula com 16 pessoas, você está num estado, você está pregando na regional, você tem um microfone na mão, e aí, de repente, você fala, não quero mais isso demanda humildade, né? Então, se as pessoas tiverem humildade, elas vão comparar a teologia do coaching, que é prejudicial demais, com a teologia bíblica, que vai libertar realmente as pessoas desse engano. Thales, você citou essa questão aí da necessidade, né, dessa humildade, até deu um exemplo aí, né? Às vezes você tem e está numa igreja grande e precisa recomeçar por princípios. Sim. Eu queria que você falasse o quanto esse status da igreja grande, boa, inclusive salário,
atrapalha essa questão dos princípios. E eu ouvi um pregador esses dias que ele falou assim, que a igreja não paga o salário do pastor, ela compra o pastor. Uhum. E é bem chocante isso, né? Então, eu não vivi isso, Zeca, da parte financeira. Por quê? Porque a Renascer não paga os pastores. Os pastores que têm que trabalhar e fazer a obra. Os bispos são remunerados, os pastores não. Bom, pelo menos na minha época, nenhum pastor era remunerado, Tá. né? Então, eu sempre trabalhei e fui fazer e fui para a igreja. Eu fui pastor de Peruíbe e eu morando na Praia Grande. Daqui até lá são 70 quilômetros. Então, eu tive que mudar para lá, arrumei emprego lá em Peruíbe, fui trabalhar vendendo planos de saúde e fui pastor. Então, nunca recebi. Então, um problema de salário não foi meu problema. Mas olha o que aconteceu. Você está falando de uma história que eu estava falando de um detalhe que eu lembrei de uma história. Quando eu fui me desligar da Igreja Renascer, uma pessoa me falou assim, uma pastora da igreja, pegou meu cartão de visita, eu tinha um cartão de visita, e ela pegou e ela fez assim, tá vendo isso daqui? E ela mostrava o meu cartão. E eu falava, tô. Aí no cantinho tinha o sol da Renascer, o solzinho assim da Renascer, né? E aí ela tampava o solzinho e falava, que é isso? Nada. Aí ela tirava e falava assim, que é isso agora? Agora você é alguma coisa. Aí ela tampava de novo e falava, que é isso? Nada. E tirava de novo e falava, agora você é alguma coisa. Ela falando isso, no meu coração vinha assim, então, mas eu justamente o que eu quero ser. Eu não quero ser nada. Eu não quero ser nada. E aí aquela foi uma confirmação para mim. Eu queria tirar, não tirar o sol da Renascer. Eu já falei, eu não tenho nada contra a Renascer. Eu amo a Renascer. Eu amo as pessoas que estão na Renascer. Eu não tenho nada contra, era o que eu vivi, né? Então eu não queria ser nada. Então as pessoas que de repente estão num programa de televisão, né? Como esses caras que fazem o Vejam Só, assim, tal, que são metidos já, tal. Tô brincando, brincadeira. Esses caras, assim, que tem cargo alto na igreja, ou então, por exemplo, são remunerados, vivem da igreja. Como é que vai abandonar a igreja? Vai viver do quê? O cara, de repente, está há 10 anos fora do mercado de trabalho, vai viver do quê? Tem 2 filhos para criar, né? Então, se sair da igreja e largar aquilo, vai viver do quê? Então, tem que ter humildade, fé, coragem, né, para encarar essa luta e falar, não, olha, melhor obedecer a Deus, vou encarar, Deus vai me honrar de alguma forma, Deus vai me abençoar. A mim importa agradar a Deus, mas é difícil, né? Difícil mesmo. Ô, Thales, eu queria entrar com você agora aqui nas tretas de internet, cara. Só tem treta até agora no podcast. Eu não estou respondendo uma pergunta bíblica. Eu sei que você tem umas tretas aí, tem esse negócio de que um posta um vídeo respondendo o outro, né? Lá no livro de Judas fala que o arcanjo Miguel disputou com Satanás o corpo de Moisés, né? Mas me parece que você disputou com o Rodrigo Silva o corpo do arcanjo Miguel. Aconteceu também, poxa. Então, eu vou começar a pensar bem em participar de podcasts, viu? Brincadeira, não tem problema não, né? Foi assim, a questão com o Rodrigo Silva, a treta, né, com o Rodrigo Silva, não foi treta nenhuma, não tenho nada contra ele, também admiro ele, embora não concorde com a teologia que ele prega. O que acontece foi o seguinte, quando eu comecei o canal, comecei com vários assuntos, né? E com a ideia de refutar as testemunhas de Jeová, nem lembrei dos adventistas, né? Fiz um vídeo simples, peguei meu celular e gravei um vídeo falando que eu não acredito que o arcanjo Miguel seja Jesus. Para mim, o arcanjo Miguel é o arcanjo Miguel. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é o Deus soberano, é outra coisa. Jesus é Jesus, o arcanjo Miguel é o arcanjo Miguel. Só que eu gravei um vídeo muito simples, né? Peguei o meu celular e gravei, olha, 3 motivos por que eu não acredito que o arcanjo Miguel é Jesus. Isso faz 3 anos. 2 anos depois, né, há 1 ano atrás, o Rodrigo Silva pegou esse vídeo e fez um vídeo bem contundente, refutando todos os meus argumentos e mostrando por que ele acredita que Jesus é o arcanjo Miguel.
Só que aí eu falei, bom, vou dar uma resposta para ele, né? Então eu gravei um vídeo resposta, aí Mas muito assim, mais só contundente. para o pessoal entender, às vezes quem está ouvindo essa coisa. No caso, então a visão do Rodrigo Silva é que quando a Bíblia fala sobre Arcanjo Miguel, ela está falando sobre Jesus, é isso? Arcanjo Miguel para o Adventismo é um título de Jesus Cristo, né? Talvez nem tanto pela Bíblia, né? Mais pela profetisa, talvez. Então, mas ele me refutou nesse argumento. E eu vou falar por quê. Por quê? Porque Calvino também acreditava. Calvino também acreditava que Miguel era Jesus. E não só Calvino, Matthew Henry, até John Wesley e vários outros reformadores acreditavam que Miguel era Jesus. Então ele disse o seguinte: se nós, adventistas, acreditamos que o Arcanjo Miguel é Jesus por causa de Ellen White, então Calvino queria como? Porque Calvino acreditava nisso. E no vídeo eu falei, Calvino acredita. E eu mostrei alguns estudiosos que acreditavam, né? Que Miguel era Jesus. Só que aí tem vários detalhes. Por exemplo, ele fala de um arcanjo, mas Ellen White fala arcanjos no plural. Aí eu comecei a pegar algumas outras coisas também, né? E o principal ponto foi que ele falou coisas que eu não falei. Aí eu falei, poxa, professor, você colocou palavras na minha boca, né? Porque ele falou que, eu não lembro agora, que Jesus nunca foi chamado de príncipe. Mas eu não falei isso. Jesus é o príncipe da paz. Nunca falei isso. Ele falou, o professor Tardes falou que Jesus nunca foi chamado de príncipe. Mas eu não falei isso. Aí, quer dizer, a pessoa falou que eu falei uma coisa que eu não falei e gravou um vídeo me refutando com centenas de milhares de visualizações. Aí eu gravei um vídeo respondendo e mostrando. Aí eu mostrei muitos textos, muitas coisas, por que Jesus não é o Arcanjo Miguel e Miguel não é Jesus. E aí ele gravou uma tréplica, né? Só que a tréplica que ele gravou, ele não respondeu nada. Ele falou, a minha resposta para o professor Tarles vai ser o silêncio. Então, teve dois lados, né? Os adventistas falando assim, isso que é sabedoria, isso mesmo, não responda para ninguém. E os protestantes dizendo o seguinte, ficou sem resposta, não tinha resposta para o Tarles, ficou sem resposta. Então, ficou aquela briga. Aí eu gravei a resposta da tréplica, para não ficar também muita treta na internet, né? Eu também falei, olha, eu vou brincar aqui com ele, porque nos dois vídeos que ele gravou, ele falava assim, eu não sei de qual igreja que ele é, eu não sei de qual igreja que ele é, né? Aí eu falei, agora eu vou dar uma resposta para ele, vou mostrar qual igreja que eu sou. Aí peguei e mostrei a minha igreja, então ficou uma brincadeirinha assim com ele também, mas foi legal, né? Começou a mostrar na internet outros pontos. Quem é adventista começou a ver, olha, peraí, tem gente que não acredita que Jesus é o Arcanjo Miguel. Imagina você fazer um culto ao Arcanjo Miguel, né? Se não tem problema, vamos fazer um culto à adoração a Miguel. E eles começaram a pensar, e quem é protestante começou a pensar também, peraí, mas há base também para poder acreditar que Jesus é o Arcanjo Miguel, algumas coisas são bem parecidas. Então foi uma treta teológica que produziu crescimento aqui na internet para as pessoas, acho que foi saudável, e deu também notabilidade para o Teologar também, o Rodrigo Silva Boa. é muito conhecido, né? Tem então, mais alguma discussão desse tipo que você viu que engajou bem assim a galera, que o pessoal acompanhou bastante assim? Teve, assim, não de tréplica e réplica e respostas, assim, porque os canais que gravaram, tem mais de 50 vídeos contra mim aqui na internet, acho que mais de 100, né? Só que são canais pequenos e com argumento muito ruim, às vezes fazendo chacota, aí eu nem respondo, não vou perder meu tempo com essas coisas. Mas por exemplo, quando aconteceu a polêmica com o Dave Leonardo, aí eu gravei um vídeo sobre a teologia do gato e a teologia do cachorro, que é essa questão do coaching aí. Depois, se vocês quiserem, eu posso comentar sobre Fala essa aí, teologia pode falar. Se quiser, pode falar. Tá, então... Oi? O que é? Explica aí. Então, a teologia do gato, a teologia do cachorro é um livro, na verdade, mas é muito interessante, pessoal. Como é que funciona? Não sei se você tem gato, se você tem cachorro, quem está assistindo aqui, curtindo o podcast, deve ter gato, deve ter cachorro. Os dois têm características diferentes, né? Por exemplo, você chega em casa,
o cachorro vem correndo atrás de você com o rabo abanando e vem te receber. O gato, você chegou em casa, ele olha para você assim e ele fica dormindo onde ele está, ele não sai do lugar, por exemplo. O cachorro, se você muda de casa, o cachorro muda com você. Se o dono morre, o cachorro fica lá no cemitério com o dono, né? O gato, não, o gato vai para outra casa, fica 3 dias fora, você fala, cadê meu gato? De repente ele aparece. Então, são características diferentes. Estou só resumindo aqui. Então, como é que funciona? Você chega em casa, tem o cachorro e o gato. O cachorro pensa assim, esse é o meu dono. Ele me dá comida. Ele me dá casa. Ele me dá carinho. Ele é muito importante, né? O gato pensa assim, esse é meu dono, ele me dá casa, ele me dá comida, ele me dá carinho, eu sou muito importante, entendeu? Então essa é a teologia do gato e do cachorro, quando o David Leonardo falou assim, né? Nós somos o centro do coração de Deus, alguma coisa nesse sentido, né? Nós somos o centro do coração de Deus e tudo mais. Eu entendi o que ele falou, mas é a teologia do gato, né? Quer dizer, tudo isso acontece porque eu sou importante. Ele me dá comida, ele me dá isso aqui porque eu sou muito valioso, porque ele pagou um preço para mim. Então, mas a teologia do cachorro vai enxergar que ele faz tudo isso por mim, mas que ele é importante, né? Então, e foi um vídeo que deu também notoriedade aqui na internet. A resposta ao Ed Renekiewicz deu mais de 100 mil views também, sobre atualizar a Bíblia, né? Acho que esses, assim, deu bastante views. Eu não vi o vídeo do Ed René. Queria que você falasse o que ele errou ali. A Bíblia não deve atualizar, ele errou os termos, como é que é isso? Não, acho que ele usou termos infelizes, né? Mas a gente sabe, assim, o Ed, ele fala de uma forma subjetiva, que tem horas que você não sabe o que ele está falando de verdade, né? A gente sabe de coisas que ele, por exemplo, ele é a favor do aborto, ele é a favor de várias coisas assim, mas a hora que ele vai falar, ele não fala muito bem, né? Então, quando ele falou de atualizar a Bíblia, e ele fala sobre isso é um texto morto, né? O que vale são as entrelinhas. Como texto morto? Se a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva, né, e eficaz. Então eu gravei um vídeo, peguei alguns tópicos do que ele falou, né, no vídeo dele, e mostrei, não é bem assim. Tem até certo fundamento, mas não é bem assim, né? E comecei a mostrar que a Bíblia, ela é atual, e que ela, ainda que tenha sido escrita há anos atrás, tem que entender de uma forma, de um contexto histórico e cultural, mas ela é atual. Então foi um vídeo assim, acho que de uns 15 minutos. Eu não lembro muito bem o que eu falei, né? Mas foi um vídeo interessante também e que deu bastante views. Thales, eu queria que você falasse um pouquinho do limite dessa linha assim, da apologética com a intolerância. Uhum. Porque, bom, a gente sabe, né, por exemplo, religiões de matriz africana, que são muito perseguidas, né, aqui no Brasil por conta dessa intolerância, às vezes grupos minoritários também, e eles sempre acusam, via de regra, a comunidade cristã de fomentar, né, esse discurso de ódio, de intolerância. Uhum. A apologética ela é muito combativa, né, nessa questão das seitas, então são seitas, são hereges e tudo mais. Como é que você observa esse limite, se tem mesmo, se é tênue, como é que funciona isso? Então, essa apologética, Zeca, é uma apologética ruim, falida. Não é uma apologética séria e bíblica. Por quê? 1 Pedro 3, versículo 15, Pedro fala para nós estarmos preparados para responder acerca da nossa esperança, da razão da nossa esperança, e fazer isso com mansidão e temor. Então, a hora que eu vou responder uma pessoa, seja um ateu, um espírita, um Hare Krishna, um budista, um sectário, eu devo fazer isso com muito temor, muita mansidão, sem sacrificar a verdade no altar da paz.
né? Porque, tenhamos paz com todos, tal. Peraí, se tolerar é não depredar uma imagem de uma igreja católica, se tolerar é você respeitar uma pessoa que é de uma religião afro-brasileira, se tolerar é você entender que a pessoa é ateu e não teve a revelação de Jesus Cristo na vida dela ainda, e se isso é tolerar, nós concordamos. Agora, tolerar não quer dizer concordar e nem ficar quieto, porque estamos num país laico. Então, esta é a apologética verdadeira. Eu estou escrevendo outro livro, cujo título é Apologética Enfraquecida. E eu quero mostrar justamente isso. A apologética de alguns apologistas é tão ácida que perde a credibilidade, certo? E a apologética de alguns são tão fracas, tem igreja que fala assim, não precisa estudar, vocês conhecem isso, não precisa estudar, não precisa se dedicar, quer dizer, você não precisa saber responder. Então tem esses dois lados, esses extremos, aqueles que vão dizer assim, não precisa estudar, não precisa de apologética, e outros que falam, seu herege, você vai para o inferno, e aí como é que você vai ganhar a pessoa? E você não vai ganhar uma pessoa assim. Então a apologética não foi feita para ganhar um debate, a apologética foi feita para ganhar uma vida, e esta é a intenção da apologética, né? Esta que é a intenção de fazer a defesa da fé para ganhar a pessoa para Cristo. Legal essa reflexão. Eu imagino que teriam outras perguntas para a gente fazer aqui, Thales, e muito assunto para a gente conversar, mas infelizmente o nosso tempo já vai chegando ao fim aí. Eu quero, além de agradecer, Bispo, eu quero também já deixar um convite aqui para quando possível a gente voltar às gravações lá no estúdio, do irmão poder comparecer para a gente continuar trocando ideia, batendo papo. Eu acho que foi bem legal, a gente conseguiu entrar em temas aí bem interessantes e vai ser um prazer receber você lá também. Com certeza, vai ser um prazer para mim também. Quem sabe até lá tem mais polêmicas, né? Para cancelar aí, dar o cancelamento. Brincadeira, pessoal. Olha, eu quero agradecer vocês, o convite aí de vocês, né? Essa questão de polêmica também é brincadeira aqui, né? Que o tema que a gente vai falando aqui é para chamar a atenção mesmo. Eu quero que vocês cresçam aqui no YouTube. Eu não faço vídeo para poder ter views. Eu não faço vídeo para poder criar polêmica. A nossa questão é educacional. Nós queremos educar as pessoas. E o meu testemunho, como o de Paulo, que ganhou muitas pessoas, pode abrir os olhos também de muitas pessoas. Eu tenho certeza que pessoas que vão assistir esse podcast ou vão ouvir, né, vão se identificar com o que eu passei, com o que eu vivi, com o que eu contei aqui, e vão comentar aqui abaixo, vocês vão ver quantas pessoas se identificam com o que eu passei. E lendo meu livro, abrem os olhos e tudo mais. Então, eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar isso. Como as pessoas podem adquirir o seu livro? Então, na nossa loja do nosso canal, nós temos um site chamado Teologar Oficial, teologaroficial.com.br. Quem entrar lá, eu vou deixar esse mês com frete grátis, tá R$ 29,90, frete grátis para todo o Brasil, dá para parcelar em 3 vezes lá, né? É só entrar na loja virtual, faz a compra lá, ou então com a nossa equipe, pelo WhatsApp, 13, é o DDD da praia aqui, né? 13 99753 3315. 13 99753 3315. E aí fala com a nossa equipe, pede um livro lá e a gente manda para todo o Brasil com frete grátis. A vantagem do estúdio é que a gente podia ganhar um livro, né, cara, para sortear, mas assim a distância não vai rolar. Não, então, mas ó, eu vou mandar um para vocês, porque eu mandei um para o Marco hoje. Não sei se ele contou, se ele estava aí escondendo de vocês. Ainda não. Então eu não queria criar uma celeuma entre vocês aí, mas ele falou para não contar para ninguém. Eu não contei, pastor, porque a gente tem um invejoso aqui nesse trio. Ele pega o livro antes de chegar. Rapaz. Não, ele já ia direcionar para casa dele o livro. Mas eu vou mandar para vocês. O Marco falou, eu vou comprar, eu quero esse livro no particular, né? Eu falei, não, Marco, eu tô com o correio aqui, tava com uma pacoteira aqui já com o correio, vem buscar todo dia os livros aqui no escritório, né? Legal. Aí eu falei, eu vou te mandar um também, manda aí o endereço. Aí ele mandou. Então vocês me mandam aí o endereço, que eu vou mandar para vocês também um exemplar aí, tá bom? Obrigado, pastor. Rapidinho, o pastor falou dos comentários, vai ter gente que viveu
Isso, e tem gente que está vivendo. O último conselho para as pessoas que estão vivendo, pastor, essa coisa de encontrar e ver que há heresias mesmo na igreja. Essa pessoa, quando continua ali na igreja tentando mudar alguma coisa da igreja que está, é uma coisa boa ou é melhor largar embora mesmo e segue a vida? Eu tenho um capítulo do livro que eu falo um pouco sobre isso, né? Eu creio que tem dois tipos de igreja, Vinícius. Tem uma igreja que ela tá errando sem saber, que era o meu caso. Por exemplo, eu enganei muitas pessoas sem que essa fosse a minha intenção. Não queria enganar ninguém, nunca, vou enganar todo mundo. Eu estava enganando porque eu era enganado, era cego guiando cego. Então, tem igrejas que precisam de uma reforma, como Lutero. Lutero não queria dividir a igreja, ele queria reformar a igreja. Então, eu acho que tem igrejas que merecem um investimento numa reforma. Vamos formar a liderança, vamos dar um incentivo para o pastor. O pastor talvez nunca cursou teologia, compra um curso para ele, sabe? Livros, investe, seminários. Vamos tentar primeiro. Agora tem o segundo tipo de igreja, a igreja engessada, que é aquela igreja que você não vai mudar, ela não vai mudar, ela vai continuar dessa mesma forma. Aí o meu conselho é sair dela, né? Povo meu, sai dela, vá para uma igreja bíblica. Então, eu acho que quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, deve analisar essas duas coisas. A sua igreja não prega uma doutrina bíblica, é a primeira avaliação. Não prega. Tá, agora a segunda avaliação, ela é engessada, não vai mudar, ou as pessoas que nela servem são humildes para poder reconhecer o erro e voltar atrás, e aí a igreja vai junta num processo de transformação. Eu vou revelar aqui para vocês, primeira mão, hein? Nem lá no meu canal eu revelei. Eu vou começar no mês que vem uma mentoria gratuita para pastores do mundo inteiro que me seguem. Tem pastores na Inglaterra, no Canadá, no Japão, Moçambique, Espanha, Portugal, que me seguem, e Brasil afora também, que estão nesse barco e que querem uma direção. E agora, o que eu faço? Então, eu vou começar uma mentoria gratuita para pastores e líderes que querem ser mentoriados. Às vezes não tem um pastor, não tem alguém que passou por isso. Eu tenho 38 anos, mas eu estou pastoreando já há 18. Eu tenho uma caminhada aí para poder ensinar e aprender também. Então, essas duas avaliações aí, Vinícius, para quem está assistindo. É engessada? Se for engessada, cai fora. Não é engessada? Então, ajuda na reforma dessa igreja. Muito legal, pastor. Show. Certo? Se inscreva no nosso canal, aproveita que você assistiu até aqui, já vai lá, curte o vídeo também, comente à vontade, compartilhe esse material aí para você divulgar aí para a galera aí, para vocês poderem curtir realmente esse bate-papo, e essa é a nossa intenção. Amigos, obrigado de novo pelo carinho, Marco. Obrigado, gente. Obrigado, pastor. Foi um prazer aí falar com o senhor aí. Trabalho muito bonito, e principalmente esse daí agora com os pastores, eu acho que é uma coisa muito necessária mesmo, que possa ter muito sucesso esse trabalho aí. Amém. Muito obrigado. Falou, Vinícius. Obrigado, irmão. Boa noite aí para você. Valeu, gente. Muito obrigado, pastor Tardes, bispo Tardes aí. Gente quer muito te levar no estúdio também. Tinha várias questões bíblicas para a gente conversar fora das polêmicas aí. Espero que um dia a gente chegue. E você que está assistindo, entra agora no WhatsApp aí, manda o link para as pessoas, enquanto a gente entra aqui no WhatsApp, manda o nosso endereço para a gente ganhar o nosso livro. Muito bacana, show. Rapaziada, Deus abençoe, um forte abraço. E semana que vem nós estamos de volta com mais uma edição do Roda Bíblica Podcast. Valeu!